Agora eu vou pegar o seu gancho e vou trazer a Francisca para a nossa fala, ok, Rogério? Muito Ok, obrigada obrigado mais uma pela vez. sua Valeu, gente. contribuição. Legal. Gente, então agora para dar continuidade aqui no nosso evento, eu vou trazer a Francisca Paris. A Francisca Paris vai trabalhar para a gente um pouquinho sobre o papel da educação infantil na releitura dos fazeres e na ressignificação das práticas. Isso traz à luz realmente o papel desse professor, né, Francisca? Então, a Isso mesmo. Francisca, ela é educadora, formada em pedagogia, especialista em psicologia e mestra em educação. Atuou como professora em todos os níveis da educação escolar, da educação infantil ao ensino superior. Atualmente, ela é consultora pedagógica e coordena o curso de educação à distância, o Educa, da Editora do Brasil. Então, é com essas palavras que eu abro aqui a sua fala, trazendo à luz aí do papel desse professor, tá, Francisca? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Renata. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui, né, conversando e eu escutando o Rogério aqui, alimentando minhas esperanças, né, Rogério? E vivendo de verdade essa utopia histórica, porque eu já trabalhei muito, Rogério, e de repente eu não vá ver essa transformação, mas eu acredito que historicamente ela vai acontecer e alguém vai vivê-la por mim, isso eu tenho certeza, né, Renata? Renata, eu vou apresentar minha tela e eu vou pedir a gentileza de você dizer quando está enxergando já a apresentação. Você já está vendo, Renata? Calma aí, já vamos começar a ver. Agora, Francisca, Agora, tá ótimo. Bom, a Renata me provocou, né? E ela disse assim que a gente ia trabalhar estendendo e aprofundando essa fala tão interessante que o Rogério nos trouxe, né? Para falar um pouco da questão do currículo da BNCC, que ela vai apoiar este nosso currículo, né? Mas falar também dessa atuação do educador na organização deste currículo, deste fazer, né? Deste olhar, dessa prática que se estabelece nessa instituição. Então, para começar, gente, eu gostaria de dizer que vocês, com certeza, já visitaram e revisitaram a BNCC por muitas vezes, né? E a abordagem que eu queria fazer aqui é um pouco diferente. Eu não vou trabalhar com vocês nessa reflexão sobre a organização da BNCC, absolutamente. Eu queria trabalhar sobre alguns fundamentos, porque eu acho que quando a gente compreende os fundamentos, né, de, por exemplo, um documento legal como esse, né, isso esclarece, né, para a gente o como fazer. Então, se eu compreendo o que está na intenção, eu consigo encontrar respostas, né? Então, se eu sei o porquê, eu vou buscar o como. É essa a minha proposta de trabalho reflexivo com vocês, tá? Bom, a BNCC, vocês já cansaram de ouvir que ela não é o currículo, mas ela traz base, né? Como está dizendo, é uma base para que cada escola, cada rede organize o seu currículo. E vai organizar este currículo, como muito bem disse a Renata, do ponto de vista de uma instituição educacional, tá? Embora nós saibamos que o cuidado é fundamental, porque nós trabalhamos com crianças muito pequenas na educação infantil, ele não está descolado da atividade educacional. Então, a hora que eu dou um banho no bebê, este banho, além de cuidado, ele tem que ter também um caráter educativo, né? Para, por exemplo, o bebê compreender o corpo e assim por diante. Então, nós vamos trabalhar na questão da BNCC, dos fundamentos da BNCC, na instituição como uma instituição educacional, compreendendo, então, que todo o nosso fazer nessa instituição, todo ele, é um fazer pedagógico, seja ele qual for. Seja ele na atitude da interação, do brincar, do cuidado, da educação, é uma atividade pedagógica, porque a escola da educação infantil, e eu completo aqui o Rogério, ela, além de ser essa maravilha que ele nos apresentou, para apresentar de fato uma revolução, porque todas as contribuições de ciência que a gente tem nos aponta para isso, né? Ela também ela é uma instituição de caráter protetivo.
Minha gente, as crianças no Brasil, principalmente, às vezes precisam ser protegidas de alguns espaços familiares. E é na escola que é o espaço de maior proteção, em termos de possibilitar melhor educação, possibilitar novas interações, fazer com que a criança passe do mundo privado para o mundo público. Então, a escola da educação infantil é fundamental. Porém, tá? Quando a gente olha para este caráter pedagógico e olha para este ato educativo que a gente estabelece, que a gente implementa nesta instituição, nós vamos perceber que ele tem características muito diferentes, mas muito diferentes daquilo que está proposto neste mesmo documento, a BNCC, para as outras etapas do ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio. É completamente diferente. Por quê? Porque a forma como o documento foi escrito vem para subverter a ideia daquela escolarização que a gente imagina a melhor para a criança, que, como o Rogério muito disse, que é de antecipar as etapas, né? Então, aquela escolarização, como ele colocou, que busca aquela meritocracia excessiva, de controle do corpo, de concentração, né? E de trabalhar com o que a gente chama de áreas de conhecimento. Nada disso. Nada disso. A base propõe uma outra organização, de um currículo completamente diferente, para a gente organizar essa instituição educacional a partir de uma criança que é cidadã plena, ela não é uma cidadã que vai se completar, plenamente cidadã do ponto de vista legal, porém com necessidades específicas de desenvolvimento e de aprendizagem, tá bom? Então, neste sentido de subverter um currículo escolarizado, é que a BNCC vai trazer a organização trabalhando com os direitos de aprendizagem, os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E é exatamente sobre esses fundamentos que eu vou trabalhar com vocês, tá? Bom, primeira coisa, minha gente, qual é o conceito de infância que este documento nos traz? Nos traz infância como um fato social, um fato histórico. Isso significa que a ideia de infância nem sempre existiu na nossa humanidade histórica. Ela nasceu no momento histórico. E como é que a gente percebe isso, né? Pela abordagem histórica que a gente faz. Então, se a gente olhar para essas imagens que eu trago para vocês, que é de uma mesma pessoa, bebezinho, jovem criança e uma mulher, se a gente observar as vestimentas delas, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque se entendia que a criança era o quê? Um adulto em miniatura, um pequeno adulto, e não precisava de nada específico para ela. Por quê? Porque simplesmente ela era um adulto menor, tá? Porém, como a infância é um fato social e não natural, se nós olharmos para essa infância hoje, nós vamos perceber que essa mulher, né, que era uma bebezinha, que virou uma menininha e hoje é uma mulher, ela tem características, por exemplo, da vestimenta e do jeito de pentear o cabelo completamente diferentes. Olhem aqui o cabelo dessas fotografias, dessas pinturas. Olha aqui o cabelo. Então, a bebezinha, né? Tem lá o cabelinho de pedrita, a menininha o cabelo mais desarrumado, mais largo, a mulher já mais executiva, quis prender o cabelo. E olha o sapatinho, né? Enquanto aquela bebezinha não tem nem sapatinho, tá lá com um macacãozinho para proteger os pés, a outra tem um sapatinho muito confortável. A mulher já tem um sapato mais social, etc. Então, quer dizer, a criança nasce historicamente. Portanto, infância não é uma questão natural. Infância é um fato social. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que criança é uma categoria etária, tá? Ou seja, nas leis brasileiras, aquelas pessoas que vivem na nossa sociedade com até 12 anos incompletos são consideradas crianças. Pronto. E a BNCC, na questão da educação infantil, vai tratar dessa categoria. Ela vai dizer criança, ela não vai dizer aluno
Em nenhum momento. Vocês podem pesquisar. Então, essa é a primeira questão que eu queria que vocês percebessem. E eu até quero me desculpar, porque às vezes nós estamos tão acostumados a usar a palavra aluno, que eu posso me escorregar e falar. E se eu fizer isso, eu quero que vocês chamem minha atenção, porque a gente tem que usar a palavra criança. Ela não é um aluno, porque o aluno tem outra categorização, outro jeito de compreensão. O aluno pode ser até aquele aluno com 50 anos que está no curso de pós-graduação, não tem problema nenhum. Mas a criança não, ela tem necessidades específicas. Agora, a infância é outra coisa. Não tem nada de natureza, não tem nada com faixa etária. Infância é uma categoria histórica que possui vários significados e essa categoria, ela muda. Por quê? Porque ela é uma questão de contexto. Então, significa que a infância é diferente, dependendo da situação econômica, histórica, política, cultural, das relações que se estabelecem com a criança, das compreensões que a sociedade tem daquela criança, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se eu olhar para essas duas crianças, eu vou perceber que elas são crianças. As duas são igualmente crianças, porque as duas têm menos de 12 anos, mas as duas têm uma infância completamente diferente. Por quê? Porque enquanto uma tem uma precariedade total de subsistência, a outra tem todos os mimos e cuidados que são possíveis para que ela possa viver muito bem essa sua faixa etária. Então, nós temos que entender que, independentemente dessa infância, que é significada a partir do contexto, né, do tempo e do lugar e das relações que essa criança tem com ela, né, é um momento, tanto para uma quanto para outra, importantíssimo e muito significativo. E como disse o Rogério, é o momento mais importante e mais significativo do desenvolvimento e da aprendizagem das pessoas. Por isso que a educação infantil merece todo o destaque nas etapas da escolaridade básica, tá? Então, nós não podemos idealizar as crianças que estão conosco. Nós não podemos imaginar que quem tem 4 anos tem um jeito de ser de 4 anos, tem um modelo de pensar, um modelo de brincar, um modelo de interagir de 4 anos. Não, nada disso. Dependendo das infâncias, né, onde essa criança vive, tá? Ela vai ter comportamentos, jeitos de aprender, jeitos de brincar, jeitos de falar completamente diferentes. Então, primeiro dado da BNCC, importantíssimo sobre o conceito daquela criança que a gente vai trabalhar. A criança, ela está numa faixa etária de desenvolvimento específico que merece alguns fazeres pedagógicos específicos para essa faixa etária, para todas, ok. Porém, quando eu for compreender que eu trabalho com a infância, eu tenho que colocar para dentro do meu currículo o entorno da escola. Qual é o contexto das crianças que vivem lá na comunidade da escola que eu participo, que vão vir para a minha escola, porque elas vão ter infâncias particulares, certo? Ficou clara essa parte? Vamos para frente com outro fundamento, tá? Então, desculpe, só para fechar para vocês, né? Qual é a visão, né? A concepção de criança na BNCC? É um sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações e práticas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Por quê? Porque ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentido. Sobre o quê? Sobre si mesma, sobre a natureza, sobre a sociedade. É uma pessoa que, em desenvolvimento, produz cultura e também ela absorve, né? Ela consome cultura. Então, a gente está falando de uma criança que está situada. Isso que é importante vocês entenderem. É uma criança situada em uma determinada infância. O que significa isso? Tá? Que essa criança tem uma proteção legal, então ela é um sujeito de direitos, mas que vai se construir a partir das relações que ela estabelece com este meio, num caldo cultural, certo?
Vamos para frente. Muito bem. Diante deste conceito de infância, a BNCC coloca alguns eixos estruturantes que vão garantir esses direitos de aprendizagem que as crianças têm, que são as interações e as brincadeiras. Com certeza. Por quê? Porque é interagindo, né? Agindo com o outro, agindo consigo mesmo, agindo com um brinquedo, com um objeto de conhecimento, agindo com o professor, né? É que essa criança vai começando a se perguntar sobre o mundo, a questionar, a criar suas hipóteses, né? E ela vai fazer isso sempre muito apoiado na brincadeira, porque eu tinha uma professora que dizia: a melhor forma, e para não dizer a única forma da criança aprender é brincando, né? Principalmente através dos jogos simbólicos, que é aqueles jogos de faz de conta, onde ela imita os adultos, certo? Então, a BNCC vai trazer esses 6 conceitos aí sobre os direitos de aprendizagem, que vocês já cansaram de ver: conviver, conhecer, se expressar, se explorar, participar e brincar, e vai dizer que eles são garantidos quando a criança estabelecer relações entre os pares, entre os adultos, com os brinquedos, etc., e a brincadeira, que são os 2 eixos estruturantes. Então, o que a gente compreende como escola? Então, ó, a gente definiu o que é criança, tá? A gente definiu como ela aprende. Então, criança, um sujeito histórico de direitos, né, que se organiza no contexto, ela vai aprender por meio de interações e brincadeiras. E como é que é essa escola para essa criança? É uma escola de construção de cultura e educação. É um ambiente de interação que é diferente do ambiente familiar, porque ele tem uma intencionalidade pedagógica. A Renata falou isso para a gente agora. Por quê? Porque ali nós vamos desenvolver experiências ricas, significativas, que vai ampliar, potencializar o repertório de aprendizagem das crianças. E nesse sentido, como nos disse bem o Rogério, o professor tem a função essencial. Por quê? Ele não é o único agente dessa formação. A criança descobre por si mesmo muitas coisas, mas ele é o parceiro privilegiado, aquele parceiro que historicamente já tem outras experiências, já sabe fazer outras coisas. E aí, ele, sendo esse parceiro privilegiado nessas interações, ele se coloca como um elemento mediador, né? E vai fazer brincadeiras com as crianças. Então, por exemplo, ele diz assim para as crianças pequenininhas: olha, eu vou brincar agora com vocês, tá certo? O que eu vou fazer? Ó, vamos lá. Achou? Cadê a professora? Achou? Eu estou fazendo isso com o bebê. Quando eu faço isso com o bebê, né, o bebê vai começando a compreender que mesmo quando a pessoa não está na vista dele, ela existe, né, que é quando ela começa a desenvolver as funções simbólicas. É uma coisa tão simples que a gente faz, né? E aí a gente fala para a criança: cadê o nariz? O bebezinho faz falar aqui. Cadê a orelhinha? Tá aqui, né? Então, é essa mediação desse parceiro privilegiado que vai ampliar a aprendizagem das crianças. E claro, gente, que para a criança mais velha, eu dei exemplo, desculpem, eu dei exemplo aqui dos bebês, mas para as crianças mais velhas, por exemplo, é o professor que vai apresentar o livro, que vai folhear o livro, e ela vai assistir a este ato de leitura, né? Então, realmente é um parceiro privilegiado. Gente, sobre o brincar, eu adorei, essa arte não é minha, eu encontrei, mas eu achei ela tão bonitinha. Olha, o que uma simples brincadeira de amarelinha, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos que começa já a se sustentar, né? A partir dos 3 aninhos ela pula com os 2 pés, né? Olha, tudo que uma brincadeira tão simples do nosso repertório, né, cultural, pode ensinar para a criança. Olha, ensina essa força muscular, né? Vencer a gravidade com os 2 pezinhos, ter ritmo corporal, saber lançar a pedrinha, né, no lugar certo para ela poder ir, abaixar para pegar a pedrinha. Então, ela tem que também. Agora, ela tem que ter senso de prioridade. Olha que bonitinho. Por quê? Não adianta ela jogar a pedrinha lá no 9 se ela tem que ir no 2. Pode ser com um desenhinho, não precisa ser com números, né? Ela tem que ter um controle de equilíbrio, porque ela não pode pisar na linha. Se pisou na linha,
volta para trás. Imagine, então, ficar com um pé só. Isso é dificílimo para quem está na educação infantil e é importantíssimo, né? Também ela tem que ficar dentro da casinha, não pode pôr o pé na linha. Então, essa questão do espaço. Outra coisa, ganhar e perder. O Rogério falou muito bem aqui para a gente, né? Essa questão de construir-se, né? Como indivíduo, né? Na relação do eu do outro. É difícil perder, hein? Gente pequena não gosta de perder, mas nós temos que ensinar, né? Então, e também essa questão do desenvolvimento social. Olha quanta coisa, a gente pensa que não ensina nada, e ensinou tudo isso, né? Então,